Tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer imensamente aqui a participação de vocês para assistir aqui o professor João Paulo Peixoto Costa, né? Ele é nosso convidado de hoje para nos falar sobre uma temática relacionada à independência, porque esse ano a gente tem feito as nossas lives, né, com esse objetivo de discutir diversos temas relacionados à independência do Brasil, né? Então, hoje o professor João Paulo vai nos falar sobre indígenas e a independência, as ausências e silêncios sobre o tema na historiografia, nos livros escolares e na memória coletiva. Vou muito brevemente aqui apresentar o professor João Paulo, né, para que todos vocês já devem conhecer, mas eu vou introduzi-lo aqui brevemente. Né, enfim, ele é professor de História do Instituto Federal do Piauí, campus do Uruçuí, e do mestrado profissional em Ensino História, da Universidade Estadual do Piauí, em Parnaíba. Possui doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas e é bolsista do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional. É coordenador do GT Índios na História, da AMPU Piauí, e vice-coordenador do mesmo grupo pela AMPU Brasil. Participa da coordenação do projeto Vilas Indígenas Pombalinas e é membro da Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista da Universidade Federal do Ceará. Pesquisa os índios na história do Ceará, entre a crise do antigo regime e a formação do Estado Nacional Brasileiro, com ênfase em políticas indígenas e indigenistas, e atualmente se concentra nos estudos sobre vereadores e juízes indígenas, que atuavam nas câmaras municipais das vilas de índios no Ceará entre as décadas de 1750 e 1820. Recentemente, publicou o livro Na Lei e na Guerra, Políticas Indígenas no Ceará, 1798-1845, pela editora da Universidade Federal do Piauí. O livro foi lançado em 2018 e esse livro é fruto da sua tese de doutorado, né, defendido na Unicamp. E ele... sem querer aqui, eu ativei, desculpem, a Siri, e ela já estava dizendo o que ela encontrou sobre o seu livro. Desculpa. Esse livro é fruto do doutorado, né, enfim, que foi premiado pelas comemorações aí do bicentenário da independência, né, organizado pelas bibliotecas Brasiliana e Midlin, no 3x22. Né, então, é um trabalho muito importante, né, premiado, e que eu faço aqui, né, enfim, a propaganda, né, para que vocês procurem aí, adquiram o trabalho do João Paulo nas melhores livrarias, né, enfim. Então, João, eu queria começar exatamente, né, invertendo um pouquinho a ordem da nossa do objetivo aqui da exposição. Eu queria que exatamente você começasse pelo seu livro, pelo seu trabalho de doutorado, né, porque tem muito a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje, né, enfim, porque em boa parte da sua tese ali, uma das questões que você discute é exatamente, né, que a partir do Alvará de 1757, né, da criação, e com a criação dos diretórios, você teve uma modificação das formas de organização social indígena, né, enfim, com os aldeamentos sendo transformados em vilas. A gente poderia dizer que isso teria produzido novas formas e ferramentas para que essas populações elas interagissem com as formas de governo instituídas, estabelecidas, não apenas ali na segunda metade do século XVIII, mas também na virada do século XIX e pegando aí, obviamente, o período da independência. Então, tanto o Estado português como o novo Estado independente brasileiro, né? E, a partir daí, assim, como que a gente poderia entender o sentido para eles, né, enfim, de guerra, né, enfim, como eles atuavam no sentido guerra
contra os outros povos, né? Enfim, que sentido aí o ser brasileiro poderia ter, ou ser incorporado, né? Enfim, aquele Estado português, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque é fundamental para a gente partir aí para os outros temas que a gente vai discutir. Bom, obrigado, Cláudio, obrigado pela pergunta. Primeiramente, fora genocida, fora fascismo, demarcação já, queria começar com isso. E saudar todo mundo e dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui com todo mundo. Eu queria saudar a Valentina, que eu fiquei muito feliz de conhecer, saudar meu amigo André, o professor Paulo também, e todo mundo que está por aqui. Agradeço demais a atenção de todo mundo. Cláudia, eu considero que o diretório e tudo que o diretório trouxe de transformações para essas comunidades já integradas, né, nos antigos aldeamentos religiosos, foi fundamental. Foi fundamental para definir um grande grupo muito específico da população indígena, na forma como ele se relacionava com os outros grupos que compõem a sociedade colonial portuguesa, como se relacionava com a coroa portuguesa e como se posicionaram no processo de emancipação do Brasil e em todo aquele contexto, né, advento das ideias liberais e tudo mais. Por quê? E aí, assim, tentando relacionar com a questão da guerra, na verdade, o diretório, nesse aspecto, não mudou tanta coisa. Porque para esses grupos integrados, a guerra já era uma ponte, uma forma de atuação muito importante, né? Inclusive de ingresso, de formação de hierarquias dentro da sociedade colonial portuguesa. Os grupos que se integravam, que se aliavam à coroa, serviam basicamente para duas coisas, né? Para mão de obra e para a guerra. Então, lutar era um serviço, era por meio da guerra que se prestava fidelidade à coroa portuguesa e dela recebia mercês. Então, naquilo que já era bastante tratado e consolidado na historiografia, né, sobre a economia moral do dom, era assim que os indígenas também ingressavam. O que é interessante é que, principalmente a partir do diretório, né, e já eu vou tentar explicar por que isso aconteceu, mas quando chegamos no século XIX, no final do 18 para o 19, as lideranças indígenas tentavam apresentar a sua fidelidade, né, e mostrar por que eram merecedores de mercês, da mesma forma que as elites da terra faziam, que a nobreza da terra fazia. Porque nós conquistamos o Brasil, porque nós ocupamos esse espaço em nome do rei, porque nós, inclusive, combatemos os gentios. Isso aqui é interessantíssimo. Você vê os índios. E aqui, pessoal, eu sei que hoje, atualmente, principalmente dentro do movimento indígena, há essa diferença entre o que é ser índio, o que é ser indígena, e o movimento indígena tenta não se utilizar, prega que não se deve utilizar mais o termo índio. Aqui eu utilizo o termo índio como uma categoria histórica, né? Como ele era utilizado e operacionalizado e reivindicado pelos povos indígenas à época, né? E, inclusive, como eu vinha dizendo, para se diferenciar dos gentios, dos selvagens. Nós não somos selvagens, nós somos índios. E o que é que isso significava? Que nós somos fiéis à coroa portuguesa, somos católicos, somos trabalhadores, né? Inclusive, nos utilizamos das armas. Mas o que é que o diretório trouxe para essas comunidades? Aí, assim, uma coisa que eu até gostaria de falar depois, mas já vou adiantando um pouco, é que eu acho que é importante para a gente, principalmente se quer refletir sobre o século XIX e a independência do Brasil, é que a gente precisa considerar a população indígena, primeiro, como significativa, ou seja, ela não estava em via de desaparecimento, ela não era minoritária, ela não era insignificante. Muito pelo contrário. Em segundo lugar, o que é importante também é que ela era bastante heterogênea. E eu acho que todo mundo aqui, mas a historiografia do 19 precisa conhecer essas questões, essas diferenças, essas particularidades, e entender que isso também formou o Brasil. Isso também fez parte da história do Brasil e foi fundamental para a história da formação econômica, social e política do Brasil. O diretório, então, ele criou, dentro dessa heterogeneidade, que não era apenas cultural, no sentido das cosmovisões, mas também no sentido jurídico,
das relações sociais, o diretório criou categorias de povos indígenas bem específicas, né? Ou seja, de indígenas que, durante a vigência do diretório, eram obrigados, por lei, a se vestir, a falar português, a trabalhar e ganhar pelo trabalho, ou seja, ser remunerado por isso, a lutar em nome do rei, a se utilizar da escrita e, eventualmente, inclusive, ocupar cargos públicos, cargos de Câmara Municipal. Então, andar na governança. Ter cidadania. Cidadania no sentido, claro, do antigo regime, ainda não no sentido liberal. Inclusive, é nisso que eu venho me concentrando, né, nos últimos tempos. Nem todos os aldeamentos viraram vila, né? Apenas alguns. Mas, de toda forma, assim, essas características são majoritárias, né, ou são gerais para todas as comunidades que viveram o diretório. O diretório, ele vigeu em todo o território da América Portuguesa entre o final da década de 1750, para algumas capitanias isso só começou na década seguinte, e foi até 1798. Com a promulgação da Carta Régia, né, da Carta Régia de 1798, que aboliu o diretório para algumas regiões da América Portuguesa, mas para outras não. E essa é uma questão que eu tentei levantar com a minha tese, que eu percebo que ainda há discordâncias, que ainda há percepções diferentes, né? Mas no meu entendimento, a Carta Régia não foi aplicada para toda a América Portuguesa, não havia essa intenção de aplicá-la para toda a América Portuguesa. Eu tento demonstrar isso com documentação, inclusive na tese, ainda no primeiro capítulo. E o que se quis para outra parte da América Portuguesa foi a permanência do diretório. E eu até prefiro falar de permanência ao invés de continuidade, né? Porque talvez continuidade passasse a impressão de um congelamento temporal, né? Então, como se o diretório tivesse se mantido e sua aplicação tivesse se mantido a mesma por todo esse período. Já não era assim antes, continuou não sendo assim após 1798. O diretório seguiu vigente, então, em muitos lugares, como foi o caso do Ceará. Em 1822, o Conselho de Estado, né, junto com o Dom Pedro, aboliu o diretório. Só que, teoricamente, a gente não encontra nenhuma referência à aplicação dessa decisão do Conselho de Estado, em lugar nenhum onde o diretório ainda vigia. Por que isso aconteceu? É muito difícil de afirmar, mas eu acho que isso tem a ver com o fato de que a lei que criou a Assembleia Constituinte, ela destituiu o Conselho de Estado, então aquilo que havia se promulgado há pouquíssimo tempo, já não tinha mais validade. E, ao mesmo tempo, ainda em 1823, foi colocado que as províncias deveriam cuidar da catequese e civilização dos indígenas. Ora, as províncias que tinham diretório com uma lei vigente seguiram por entender, né, por falta de uma discussão mais aprofundada e de uma decisão mais clara, né, porque nesse momento nada era muito evidente, né, então decidiram por seguir com o diretório. Tá, beleza, mas no que isso dá? Quando a gente chega em 22, então, você tem uma parcela da população indígena, especialmente aquela que o professor André Machado estudou e apresentou na live que fez aqui, né? Que já vivia integrada, né? E conhecendo os códigos, os símbolos, né? E as dinâmicas sociais da América Portuguesa, inclusive no contexto das Cortes de Lisboa, lutando por cidadania, né? Para que por meio dela não fossem obrigados a trabalhar, e outros que ainda viviam sob o diretório. Que é uma situação muito interessante, né? Muito curiosa, porque quem vivia sob o diretório ainda guardava algumas prerrogativas, mas tinha sua liberdade limitada. Apesar de que a gente pode pensar que quem estava sob a Carta Régia também não tinha uma liberdade plena, e como também o professor André falou, né? A liberdade naquele tempo não era uma liberdade irrestrita, né? Além disso, o que é que o diretório trouxe? Para essas
para essas comunidades que, quando chegaram em 22, já tinham toda essa experiência, né, de convívio com o diretório e com a coroa portuguesa. Acho que um primeiro ponto importante é que as relações entre as elites indígenas já estavam muito mais consolidadas. Por quê? Principalmente onde era vila, onde havia vila e câmaras municipais, eram os oficiais da Câmara que escolhiam os oficiais das ordenanças. Então você tinha nessas vilas uma verdadeira elite da terra, né? Uma elite militar e uma elite política que estava ali consolidada e fazendo um meio de campo muito interessante, muito perceptível na documentação, entre as expectativas dos seus comandados, suas comunidades, e aquilo que era exigido pela coroa portuguesa e por outras autoridades, né, representantes da coroa, como governador, como diretor da vila, enfim, governador da capitania, depois presidente da província, né. Mas uma outra questão que eu acho talvez ainda mais crucial para o momento da emancipação, para o momento da independência, é a relação de proximidade com o rei, que já havia antes. Mas o que se consolidou ao longo da vigência do diretório, eu acho que foi algo talvez sem parâmetro de comparação. Eu posso estar sendo, sei lá, talvez muito exagerado, mas eu ouso dizer que não teve, porque quando chegamos no início do século XIX, a maior parte das manifestações indígenas, e eu estou falando de manifestações escritas, coisa que o diretório também possibilitou, não necessariamente criou, né, mas disseminou entre as vilas e lugares de índios, né, com o ensino das primeiras letras, é que esses indígenas faziam referência sempre ao rei velho, ao rei Dom José I, e à liberdade que conseguiram por meio dele. Foi durante o reinado de Dom José I, no Ministério do Marquês de Pombal, que o diretório foi criado. Então, apesar de todas as coisas, apesar dos pesares, apesar de uma liberdade limitada, né, apesar da tutela, apesar do princípio da incapacidade dos índios, aquilo que fazia com que o diretório fundamentasse a presença de um diretor, né, que eles fossem tutelados, apesar de tudo isso, eles não poderiam mais ser escravizados. E disso os indígenas nunca mais esqueceram. Inclusive, quando reclamavam de autoridades locais para o rei, e veja, eles nunca se colocavam contra o rei ou contra a monarquia, mas reclamavam das autoridades locais e da capitania ou provinciais para o rei, faziam referência ao desrespeito do diretório. E mais ainda, ao desrespeito do que o próprio rei colocava. No fim das contas, eles se diziam súditos mais fiéis do que os não indígenas, mais católicos até do que os não indígenas, por todas essas coisas que não eram cumpridas. Essa percepção do rei enquanto uma entidade máxima de fidelidade e de devoção se conectava à percepção do rei também como a máxima entidade protetora. Né? E eu falo isso, né, e eu sei que isso causa estranheza em muita gente. Né? Que não era sempre assim, não era bem assim, e tem gente que pode até encarar essa minha fala como se eu estivesse dizendo que os índios eram submissos, mas não havia nada de submissão aí. Na verdade, o que havia era uma cultura política baseada numa experiência de uma relação de troca efetiva, de conseguir mercês efetivamente ao longo desse tempo, por meio dos serviços prestados. E de ter muito evidente quem eram os verdadeiros inimigos, né? Quem eram contra quem os indígenas se contrapunham. Era a elite branca, era a elite proprietária, que sempre ambicionou suas terras, que sempre abusou do uso da sua mão de obra. Quando as cortes de Lisboa iniciaram, né, e rolou todo o advento do liberalismo na América Portuguesa, inclusive eu encontrei muito recentemente um documento que tinha passado despercebido por mim no Arquivo Tramarino, na época da pesquisa da tese, encontrei recentemente o último governador do Ceará falando da reação das câmaras
pelo território do Ceará com a notícia de que o rei havia jurado a Constituição e já se preparava para voltar. Os indígenas das câmaras de Vila de Índio, no Ceará, eram 5, né? Vila Viçosa, na fronteira com o Piauí, Soure, Arronches e Messejana ao redor de Fortaleza, inclusive Messejana e Arronches, que hoje é Parangaba, são bairros em Fortaleza. Calcaia, antiga Soure, uma cidade vizinha, e um pouquinho mais distante, mas ainda próximo, Monte Mol Novo, que hoje é Baturité. 5 vilas de índios, né? Então, os indígenas dessas câmaras não acreditaram nessa notícia, né? Então, desconfiaram e rolou um estranhamento, né, muito forte. Então, não aderiram àquilo imediatamente, né? E aquilo foi um desconforto que durou por muito tempo, porque a submissão do rei e o seu retorno para Portugal significava o afastamento físico da máxima entidade protetora, né? De quem eles tinham relações. E assim, para citar um exemplo, né, muito forte dessa relação de proximidade, inclusive por meio do uso das armas, eu lembro da Revolução Pernambucana de 1817. Os liberais tiveram alguma dificuldade de entrar no Ceará, inclusive em Fortaleza. Apenas a Vila do Crato, na fronteira sul do Ceará com Pernambuco, que foi tomada por 8 dias. Por uma família que, inclusive, anos depois, acabou tomando o governo da província e protagonizou a Confederação do Equador. Mas os indígenas não tiveram contato com aquilo ali, né, com essas ideias, e não aderiram à Revolução Pernambucana de 17 e foram recrutados para lutar contra os liberais. E foram e lutaram, e a gente tem uma carta de um grupo de indígenas oficiais, né, Capitão Mó, Sargento Mó, Soldado, Cabo, etc., de Vila Viçosa, dizendo, né, de forma muito emocionante, né, a gente derramaria a última gota de sangue pela defesa do monarca, né, do rei Dom João VI. Com a participação deles na guerra, em 1819, Dom João VI isentou os índios do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco dos 6% da produção que sempre era dada para o diretor, e inclusive que era um imposto, havia décadas que se reclamava muito contra ele. Então a gente tem um exemplo muito evidente, né? Então, indígenas lutando, né, na guerra, pelas armas, em nome do rei, e em troca, apesar do delay de 2 anos, mas as coisas, claro que não eram tão rápidas assim naquele contexto, recebendo uma isenção de impostos, né? Quando chega em 21, então tudo isso causa bastante estranhamento. Mas tem outra coisa também, e que a fala do André, né, na live dele, eu acho que se conecta muito com isso. Quando ele falava o que a gente pode falar para explicar a unidade nacional, né? Por que a América Portuguesa não se dividiu, e o André puxava para as províncias. A explicação é provincial, né? Porque para as elites que aderiram era mais interessante a adesão, mas claro que isso não foi imediato, em algum lugar ou outro isso durou mais, isso durou menos, mas eu acho que, não sei se um padrão, mas acho que algo que pode ter sido comum é que o poder das capitais, de acordo com as cortes de Lisboa, deveria prevalecer. Isso para as elites do interior das províncias era muito preocupante, só que para os povos indígenas também. E no caso do Ceará, pelo menos no caso do Ceará, isso pode ter mudado muito de uma província para outra, mas pelo menos no caso do Ceará, os povos indígenas tinham uma rixa acérrima contra as elites da capital Fortaleza e de cidades próximas, como era a cidade de Aquiraz. Por quê? Porque era essa elite a principal interessada na sua mão de obra e nas suas terras, principalmente nas vilas do entorno de Fortaleza. Mais um outro detalhe, boa parte da elite de Fortaleza, que derrubou o último governador, que formou as primeiras juntas provisórias, eram compostas de portugueses de nascimento. E sempre foi feito referência a isso quando essas primeiras juntas foram derrubadas pela junta do interior, né? Que foi formada, inclusive, pelo aquele pessoal, pelas famílias que protagonizaram 1817 e depois protagonizariam 1824, né, com a Confederação do Equador.
E mais alguns detalhes, né? Essa elite de Fortaleza, antes da derrubada do último governador, né, reclamou bastante dele porque ele limitou o acesso deles à mão de obra indígena. O acesso à mão de obra indígena foi bastante limitado. E o que é interessante é que essa elite de Fortaleza, da Câmara de Fortaleza, inclusive, argumentava o seguinte: ele está alterando o diretório. Ele não tem autorização para fazer isso. O rei Dom João VI não autorizou nada. Gente, isso era 1821, 22. O diretório deveria estar abolido. Na verdade, não estava. No Ceará seguia vigente. E, na percepção da elite proprietária cearense, o diretório estava vigente, o que permitia esse acesso ilimitado à mão de obra indígena, coisa que o governador estava limitando, tentando dar uma alterada na interpretação. Isso foi um motivo muito forte para a derrubada dele. Foi obrigado a jurar a Constituição, depois saiu de lá. Então, essa primeira junta foi montada, e aí a coisa ficou, né, muito complicada, né, para os povos indígenas. Então, o rei que vai embora, né, essa elite portuguesa, ambiciosa. Houve também casos de tumulto, né, foi chamado de motim, foi chamado de tumulto, né, em Maranguape, próximo à Fortaleza também, que fazia parte do termo de Arronches, e em Viçosa, em que os índios foram presos, foram punidos fisicamente, foram torturados. E segundo os indígenas, o motivo de todo o rebuliço que eles fizeram ali é porque eles queriam saber se as elites dos seus lugares realmente ficariam alinhadas a Dom Pedro ou à Constituição feita em Portugal, ou ao projeto de Dom Pedro ou ao projeto das Cortes, né? Foram punidos por isso, por uma elite de Fortaleza que flertava com os dois lados, né? Então jurava fidelidade à independência e à santa causa luso-brasileira e a Dom João VI e a Dom Pedro I no mesmo documento. Essa fidelidade era declarada, e foram derrubados depois por essa elite do interior, que rivalizava com a capital, e por essa rivalidade local, se alinhou com Dom Pedro I, ou seja, se alinhar com Dom Pedro I fazia muito mais sentido para o interesse local. Agora, reparem que os indígenas estão no meio de tudo isso aí e lendo tudo o que está acontecendo. Ou seja, seria muito equivocado a gente dissociar o posicionamento indígena, né, os interesses indígenas, com a sua realidade local, com as relações que tinham com as elites, com as diferentes elites, né, vizinhas ou mais afastadas, né, mas com a trama provincial interna. Mas eu acho que também seria equivocado atrelar única e exclusivamente a isso, porque, além disso, há toda uma experiência de relacionamento com a monarquia, que foi levada em consideração. Então, dentro dos cálculos indígenas, fez sentido apoiar as elites do interior, se contrapor com as elites da capital, e não era à toa, porque sofriam historicamente, estavam sofrendo naquele momento, e porque eles queriam um rei protetor. Então, na ausência de Dom João VI, Dom Pedro I era a peça fundamental, né? E aí, só para fechar aqui o argumento, assim, e ainda pensando no uso das armas, antes da derrubada dessas juntas, inclusive essas primeiras juntas das elites da capital juraram fidelidade a Dom Pedro, né? Aclamaram Dom Pedro, mas ao mesmo tempo aclamaram também a União Luso-Brasileira, né? Eles armaram os índios, principalmente no litoral, contra uma possível invasão portuguesa. Os índios foram recrutados, né, e se posicionaram em diversos pontos do litoral do Ceará. Quando a junta foi derrubada por esse pessoal do interior, que chegava do interior, principalmente da região do Cariri, mas passando pelo Vale do Jaguaribe também, os indígenas tentaram convencer os indígenas, melhor dizendo, para se posicionar em apoio à elite derrubada, né, às juntas derrubadas, né. Raimundo Passos Corbem Barbosa, o pessoal da família Castro e Silva, né, enfim, esse pessoal tentou acionar os índios para que os índios se colocassem do lado deles, e a documentação fala que os índios não levantaram as armas em favor deles, simplesmente não agiram. Não agir belicamente também é um posicionamento político. Não é verdade?
Ou seja, por meio da guerra se agia politicamente. Na verdade, eu acho que esse é a grande questão, né? A guerra era um caminho do exercício da política. Não apenas a violência, que também é possível de ser, né? Numa revolta, numa rebelião, mas num recrutamento ou num acionar-se, né? Num acionar-se belicamente, né? A quem eu vou apoiar, a quem eu vou defender, a minha tropa vai ser formada para que lado? Em 23, e aí prometo fechando essa primeira resposta, os indígenas de Viçosa foram recrutados para atuar no Piauí. O Piauí, e aí eu acho eu estou aqui no Piauí, né? E a gente sempre fala das províncias que demoraram a aderir ao Brasil, né? O pessoal faz um pulo, né? Do Ceará para o Maranhão, né? E esquece que tem o Piauí no meio. E o Piauí também demorou, né? Porque a Câmara de Parnaíba jurou fidelidade em outubro, só que o governador das armas, o Fidié, se mandou de Oeiras para Parnaíba, né, com sua tropa para interromper, né, esse processo. Depois voltou para Oeiras. No meio do caminho aconteceu a famosa Batalha do Genipapo, né, entre essa tropa do Fidié portuguesa e uma tropa vinda do Ceará. A Fidié ganhou a batalha, né, mas perdeu a guerra, porque ganhou aquela batalha, mas a munição e os petrechos de guerra foram roubados. Ele teve que mudar o curso da tropa para o Maranhão, e aí a história, né? Só que nessa questão dele ir para o Maranhão, acionaram os indígenas para proteger as vilas do norte da província do Piauí, principalmente Campo Maior, e onde aconteceu a Batalha do Genipapo, e Piracuruca. O que aconteceu é que em 2 semanas que os indígenas tiveram, 1 ou 2 semanas, agora não me recordo exatamente, mas acho que foram 2 semanas que os indígenas de Viçosa estiveram no Piauí, eles protagonizaram, junto com soldados do Piauí, do Ceará e outros pobres livres recrutados das duas províncias, uma onda de saques contra pessoas ricas que eram acusadas de serem corcunda e que, segundo a documentação, bastava ter algum bem para ser chamado de corcunda. Então, ir para a guerra e lutar contra o corcunda, mas ao mesmo tempo identificar o rico como verdadeiro inimigo, também é um posicionamento político no meio das armas, né? Interessante isso, João Paulo. Ou seja, os ricos eram os corcundas. É muito interessante, por isso foi bom, né, enfim, que você tenha feito essa explanação inicial, né? Eu não estava enganada sobre essa questão central, eu acho, pelo que eu percebi do diretório, nessa organização mesmo política, né? E que você também está fazendo essas distinções, que eu acho que são importantes. Você teve muito cuidado de falar determinados conceitos, enfim, e determinados estremecimentos. Você diz, olha, eu falo isso e muitas pessoas estranham, né? Enfim, porque não dá para generalizar, né? Quando você está falando, olha, uma questão que está acontecendo no Ceará, naquela província, a distinção ali com o Pará, que o André trabalhou, outra coisa muito distinta vai ser ali Centro-Sul. Então, para a gente começar a pensar essa, digamos, mobilização, né, dos povos indígenas nesse contexto das independências, enfim, é um tema muito vasto e variado, ou seja, você tem que pegar os contextos políticos dessas regiões para poder abordá-las, né, enfim, a partir dos seus contextos e das elites locais, dos atritos, dos interesses, né, como você está bem lembrando, a questão da expansão de terra, a utilização da mão de obra, o caminho político, né, enfim, dos diretórios, né, para esse fim. Então, acho isso extremamente importante. E exatamente pensando nisso, e na temática, né, enfim, da sua abordagem aqui, a gente entra no ponto, né, ou seja, por que esses temas eles são silenciados ou eles não são abordados nos materiais escolares, enfim, por que a gente não lê tanto sobre, ou não, ou é muito pouco ou praticamente inexistente essa discussão nos ambientes escolares, né, e nos materiais escolares, e, consequentemente, para se pensar também
a produção aí de uma memória coletiva. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre isso. Eu, como professor do ensino médio, né, e lidando com material didático, eu passo por essa dificuldade, essa escassez desse material na pele, né? E até para começar a resposta, dizendo o seguinte, que material didático, livro didático, por pior que seja, por mais reclamações que a gente tenha, eles são fundamentais, né, para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente para realidades pobres e precárias, como é o caso da que eu trabalho, que é no interior do Piauí. Então, o livro didático é importantíssimo para aquele garoto, para aquela garota, né, que mal tem acesso à internet, e quando tem dificuldade de utilizar. Mas é importante para o professor também, né? Eu conversava com a Cláudia antes da gente começar. Eu sou professor do primeiro, segundo, terceiro ano, e obviamente é impossível eu ser especialista em tudo, né? E ter leituras muito específicas e densas em todos os assuntos. Então, o livro didático é importante para a gente também, professor e professora, né? Se o livro didático não dá conta desse básico, ou até passa informações erradas, consequentemente a educação vai vir quebrada. E aí a gente forma pessoas que sequer sabiam disso, né? De que os indígenas sabiam o que estava acontecendo no contexto da independência, acompanharam, se posicionaram e tinham projetos políticos. E eu acho que é um ciclo muito grande, sabe? Mas eu acho que ele precisa começar na historiografia e na universidade, né? E aí o que eu acho é que a historiografia dos 800, ela desconhece a temática indígena, de maneira geral, sabe? E eu não quero ser aqui arrogante nem nada, né? Mas eu acho que é um... Eu falo isso, eu percebo isso, tanto baseado nas falas que a gente assiste, né, de professores e professoras. Então, essa heterogeneidade que eu falava, né, de que tem indígenas que estavam sobre o diretório, outros sobre a Carta Régia, outros autônomos, né, em territórios independentes, outros não contactados, outros classificados enquanto pardos, né, e mestiços, né, e tendo sua classificação étnica invisibilizada, outros em vida, enfim, toda essa heterogeneidade ela é desconhecida pela historiografia. Como exemplo, acho que a gente pode pegar as grandes coletâneas sobre o século XIX, excelentes coletâneas, materiais fantásticos, mas que a temática indígena não existe, né? Tem um ou outro artigo, assim, pronto, eu lembro daquela coletânea, agora eu não vou me lembrar de quem organizou, mas que um dos volumes participa a professora Patrícia Sampaio. Mas é interessante que assim, o texto dela fala do regulamento das missões, que foi promulgado em 1845, né, no segundo reinado, mas esse artigo dela está no volume que fala do início do Império, né, de 1808 a 20 e pouco. Então, até isso está nessa coletânea específica, está meio deslocado. De novo, uma coletânea sensacional, referência para mim, um artigo da professora Patrícia também, mas é tudo muito isolado e se transforma em gueto, né? Inclusive, era isso que o professor John Monteiro, né, costumava falar, né? Eu fui orientando o John Monteiro, né, até o seu falecimento, né, em 2013, e, e ele falava isso, assim, que a gente construía um campo, né, na historiografia, mas o que a gente tem que cuidar é que a gente não se transforme num gueto, né? Que a gente não fale só para nós. E a gente está tentando efetivamente, né? Mas eu acho que o grande campo da historiografia dos 800 também precisa estar atento a isso. Mesmo voltando a essas coletâneas, né, como exemplo, né, mesmo esses artigos, os artigos que não falam especificamente, né, ou especialmente da temática indígena, os indígenas nem aparecem, não são sequer mencionados, né? Então, é desse silenciamento que eu estou falando. E aquilo que tu observou, Cláudio, que eu dizia, né, que as pessoas estranham, um estranhamento que eu ouvia frequentemente quando eu comecei a minha pesquisa do doutorado era, mas os indígenas sabiam que estava tendo uma constituição em Portugal, que aconteceu, que tinha corte de Lisboa. As pessoas, né, desconfiavam que os indígenas estavam sequer sabendo do que se passava, que estavam totalmente alheios, né? Então, de onde é que vem essa desconfiança, sabe? Inclusive de gente de dentro da academia. Me parece que eu acho que a gente comprou o discurso das elites que
construíram o Estado Nacional Brasileiro, que muito rapidamente invisibilizaram essa população e precarizaram a sua cidadania, mesmo para aqueles indígenas que conseguiram a condição de cidadãos, mas essa cidadania foi absolutamente precarizada. E não é de estranhar que o século XIX viu a declaração de aldeamentos extintos, de populações extintas. Foi no século XIX que o Ceará disse que não havia mais índios em seu território. E, para que todo mundo saiba, a população indígena hoje no Ceará passa de 35 mil pessoas, mas no século XIX se dizia que não havia mais índios no Ceará. Mesmo que em documentações posteriores a gente encontre os indígenas se organizando e se identificando como indígenas e pedindo terra, isso, aquilo, outro. Eu estudo câmaras municipais, os indígenas pararam de ocupar cargos de câmara nas suas vilas a partir de 1828, com aquela lei de 1º de outubro, né, aquela lei das câmaras, que instituía um limite censitário de acesso aos senados. Os índios muito pobres, né, não conseguiram, pelo menos na grande maioria dos casos que eu conheço. Se você pega a documentação posterior a 28, 29 para frente, os vereadores de então, que até ontem, que até o ano anterior eram colegas de Câmara dos indígenas, se referiam aos indígenas como imbecis, incapazes, limitados, e dificilmente faziam referência a essas lideranças como seus colegas de pouco tempo atrás, de poucos meses atrás. A imagem sobre os indígenas que foi sendo construída ao longo do século XIX é de populações incapazes, limitadas, que ou eram dignas de pena, ou dignas de tutela, ou dignas de genocídio, efetivamente, e que fatalmente desapareceriam. Então, essa coisa de prever o final dos índios, né, a extinção dos índios, isso não é coisa do século XX, do Darcy Ribeiro, não. Isso é coisa ainda do século XIX. No que é que isso dá para nós? Não imaginar, não partir do princípio, melhor dizendo, que os indígenas eram capazes, plenamente capazes, de se posicionar politicamente, de ter ideias políticas e projetos políticos e lutar por eles, né? Claro que sempre a partir da sua condição, da sua própria experiência, das suas próprias características, né? Então, nessa ausência na academia, na produção, melhor dizendo, na produção historiográfica, isso dá uma ausência da temática no ensino de história nas universidades. E a gente ainda luta para que todo curso de graduação tenha uma disciplina de história indígena. Tem curso que resiste ainda. Não entendo por quê, mas enfim. Isso dá em professores que não são formados devidamente. E livros didáticos que não encontram na historiografia referência aos povos indígenas. Logo, é esse vazio, né, esse silêncio. Só que a coisa chega a níveis tão absurdos, e aí eu vou citar um exemplo aqui. Tem uma coleção de um autor chamado Boulos, não é o Guilherme Boulos, né, é outro Boulos. E eu encontrei no livro dele, do 8º ano do ensino fundamental, uma citação a um artigo meu. Eu fiquei super feliz, né? Nossa, né? Estou sendo citado num livro didático, isso é muito bom, né? O que a gente escreve é sempre uma alegria, né? O que a gente escrever. Pronto, exatamente, André, muito obrigado, era essa mesmo. Enfim, fiquei super feliz que, cara, uma coisa que eu escrevi vai para o livro didático, isso chega nas pessoas, isso chega nos alunos, maravilha. E eles pegaram um trecho de um artigo meu sobre a participação dos índios do Ceará na Confederação do Equador em 24. E aí eu fui ler o trecho que o livro separou. E para minha decepção e revolta, nesse trecho não cita os índios. Os índios não são citados nesse trecho. Ele se utilizou de um trecho em que eu estou falando, sei lá, da política, da dinâmica política das províncias na Confederação do Equador. Como é que ele pega um artigo sobre os indígenas na Confederação do Equador, mas o trecho que ele seleciona não fala dos indígenas? Aí eu acho que já é uma negligência aberta e desavergonhada, né, completamente. Se eu não fosse especializado nisso, né, ou pelo menos tento ser especializado na temática indígena, eu não teria como dar conta de falar sobre o período da independência, da formação do Estado Nacional ou do século XIX inteiro, mencionando os indígenas e falando das dinâmicas. Não teria como.
Não tem como. Assim como provavelmente eu deixo muita coisa de fora para outros contextos que eu leciono, né? Mas o que a gente vê em outros livros didáticos, na grande maioria dos livros didáticos, aliás, eu lembro, inclusive, de novo fazendo referência à live do André, a professora Gleides, né, falando com uma justa revolta, né, de que se fala que não havia participação popular, né, no período da independência, e isso precisa ser, enfim, revertido, isso precisa ser combatido, porque já tem uma produção historiográfica sobre isso, significativa, e que não é tão recente assim, mas o livro didático ainda acha que é, viu, minha gente? Você pegar o livro didático, o que eu aplico, inclusive, que é o do Cláudio Vicentino, ele fala lá que as pessoas participaram mobilizadas por tropas das elites, enfim, das elites econômicas e políticas, e sua realidade pouco mudou e eles pouco tiveram que articular. Sabe aquele discurso meio piedoso, tipo, coitado dos pobres que não tiveram espaço nenhum, mas você vai dar um discurso meio piedoso de pena e acaba acentuando ainda mais um estereótipo de inferioridade, de limitação, né? De limitação cultural e cognitiva, praticamente, né? Então, acho que dá nessas coisas e que isso vai ter reflexo direto na memória coletiva. Por isso que ainda hoje a memória coletiva lembra de nomes específicos, né, de indivíduos, né, uma independência de indivíduos, não independência feita também por projetos coletivos e movimentos coletivos, né. Isso não está nos materiais didáticos, isso consequentemente não está na memória coletiva. Aí você vê novelas da vida, né, em que aquela novela da Globo, né, Novo Mundo, sei lá como era o nome, enfim, pessoas muito caricatas, e os indígenas que apareciam ali, né, eram indígenas que mal sabiam falar português, ou seja, como se tivessem alguma limitação cognitiva, idiotizam os indígenas, né, e afastam a realidade indígena de uma realidade, enfim, da sociedade colonial portuguesa, né? De novo, eu não estou dizendo que havia apenas vamos falar de tipo, né? Não havia um tipo de ser indígena, não havia uma única forma de ser indígena. Havia indígenas mais afastados, menos afastados, mas havia. O Rio de Janeiro, à época da independência, era repleto de indígenas. A pesquisa do professor Bessa Freire, da professora Ana Paula da Silva, falam disso muito bem, né? Isso de forma nenhuma é lembrada. E nessa minha pesquisa sobre câmaras municipais, é uma coisa que eu tenho ainda em mente, não sei como vou fazer, mas quero fazer, de tentar incorporar, pelo menos nos sites das câmaras municipais das atuais cidades que eram vilas de índio, a referência à participação indígena nas câmaras e na independência do Brasil. Se você entrar no site agora da Prefeitura de Viçosa do Ceará, Baturité, de Fortaleza, em seu território incorpora duas antigas vilas e Calcaia, e olhe que Calcaia é uma cidade muito indígena no Ceará, né, com uma população de para lá de 9 mil pessoas, né, 9 mil indígenas. Enfim, não tem como, né? Não tem como isso ser lembrado. Então precisa partir de nós, né? E precisa partir de algo muito de raiz, né? Da própria historiografia, não apenas a especializado, ter consciência e atuar politicamente, né? Porque eu acho que precisa de muito esforço político, né? Para que as coisas se transformem, né? São Paulo também, enfim, concordo que, de certa forma, né, ou seja, essa ausência, ela reflete, ela é refletida por essa ausência também na academia, né, ou seja, no sentido de que ou está se produzindo pouco nesse sentido, ou desperta pouco, né, enfim, tem se despertado pouco interesse, né, dos estudantes no sentido de caminhar por essa pesquisa, às vezes até colocada mais no campo antropológico, né, dos estudos antropológicos, e isso é uma coisa que eu vejo bastante, né, enfim, você citou aí o saudoso John, né, Monteiro, que foi seu orientador no início, né, enfim, da sua tese, acho que
eu me lembro sempre de discussões, a Maria Celestina mesmo sempre está dizendo isso, né? Falou assim, como é que foi importante aproximar a história, né, desses estudos antropológicos e vice-versa, para que isso pudesse despertar, né, enfim, nas academias, nos programas de pós-graduação, os trabalhos, né, enfim, de maior fôlego e de pesquisas como essa que você está realizando. E nesse sentido, te colocar só mais uma questão, né? Porque você atua aí no Prof. História, né? No programa de pós-graduação aí, né? do Prof. História do Estado, na Universidade do Estado do Piauí, e eu queria pensar exatamente dessa forma mais, né, propositiva, né? Enfim, você está dizendo do que você está aprontando aí, né, de material para o site lá da prefeitura, você está realizando com o André aqui, né, enfim, também um trabalho, né, para o blog da Ampu, para montar, né, produzir um material que seja de divulgação para um público mais amplo, né, enfim, eu acho que o que é possível, né? Enfim, gostaria que você falasse um pouco mais também sobre isso, já que a gente falou do que tem no material didático até agora, né? Enfim, como é que a gente pode atuar no sentido aí de alterar esse universo que a gente tem nesse momento, né? Então, dentro do campo educacional, é isso que eu queria que você falasse aí também mais um pouco, e aí já na sequência eu abro para o público, para quem tiver questões. Então, eu acho que a gente pode falar de estratégias, evidentemente, né? Mas eu acredito que uma transformação efetiva passa no diálogo, passa pelo diálogo, né? Entre a produção empírica, historiográfica, acadêmica e a sala de aula. Então, eu acho que uma coisa não pode estar desconectada da outra, né? Então, eu de novo faço referência é quase um pedido, assim, né, de que a historiografia faça referência a essa população, conheça essas histórias, né, e considere essa população como compondo também a movimentação política, a organização social, a história econômica do Brasil no século XIX, no longo século XIX, mas no contexto da emancipação brasileira. Com isso, eu acho que isso desperta interesse de novas pesquisas, de novos estudantes, a se perguntar, né? Eu acho que começa por aí. Como é que a gente não pode, como é que a gente pode não se perguntar sobre, enfim, a vida dessas pessoas, né? O pensamento dessas pessoas, né? O que eles falavam, o que eles pensavam, de que maneira eles liam o que acontecia. Com essa produção, eu acho que as coisas acabam chegando na sala de aula, né? De alguma forma. Chegam no livro didático, chegam nas revistas eletrônicas, chegam nos Prof. História, inclusive. E no Prof. História é uma questão muito curiosa, Cláudio, porque assim, eu estou no início do Prof. História da UESP, né? Então está na segunda turma. Pelo menos na UESP, eu não sei como é que funciona em outros programas, mas são os alunos que escolhem um tema, né? Eles entram sem um projeto, mas escolhem um grande tema, se aproximam do professor e com o professor elaboram o projeto. Bom, e não é todo mundo que naturalmente desperta para a temática indígena. E eu acho que isso tem algum sentido, né? Não vem do nada. Eu já passei muito por situações assim, de ministrar um curso, um mini curso, e perguntar para as pessoas o que é que despertou o interesse no assunto, e as pessoas dizerem, não, foi o curso que sobrou, professor, né, sobre temática indígena, então eu estou aqui, sabe? Então, assim, a gente já tem essa dificuldade de receber alunos interessados na temática, e mais, né, interessados numa temática mais recuada, né, para o Prof. História. Mas eu acho que uma vez recebendo, né, quando eu começar a receber alunos interessados nisso, né, aí vai ser fundamental. Eu acho que os Prof. História têm um papel importantíssimo nesse sentido. Na verdade, o Prof. História é um projeto maravilhoso, né, e cujo grande objetivo é a produção de materiais, né, de intervenção didática. A gente precisa disso, né, para aproximar essa produção acadêmica da sala de aula, né. Sabe aquela coisa que os professores do ensino básico sempre perguntam, né? Beleza,
vocês grandes teóricos estão fazendo que a gente deve fazer tal coisa, mas como fazer na prática, com a carga horária que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com os alunos com o nível que eu tenho. Então, eu acho que materiais produzidos pelo prof, né, podem ter, podem dar essa contribuição fundamental, né, muito objetiva, né, muito prática nesse sentido. E a divulgação histórica também tem um papel fundamental, né, porque faz com que as coisas cheguem de uma forma até muito mais rápida, né? E o nosso trabalho no ar, né, André, tem também esse objetivo, né, de dar conta de muita coisa, de muitas temáticas, a temática indígena está lá presente também. Eu não sei se eu respondi a pergunta, não sei se teria mais alguma coisa para falar. Não, foi Mas, ótimo. Respondeu bem a questão, né? Enfim, eu acho e lança aí, né? Enfim, para quem está nos assistindo aqui também, essa chamada, né? Para que, claro, porque eu acho que não é que o tema não desperte interesse, desperta muito interesse, né? Eu acho que também há muito desconhecimento, aquilo que você fala, né? concordo. Então, às vezes há um certo receio também de questionar, de perguntar algumas coisas, porque há muito desconhecimento. Então, isso eu acho que é importante, o caminho é por aí, né? Então, comecemos a trabalhar aí nesse sentido de aproximação também, né? Que eu acho que é o que a gente também está fazendo aqui nesse momento, né? Então, eu acho E, isso e, fantástico. Cláudio, se eu puder até falar mais uma coisinha que me Claro, lembrou claro. aqui, o John uma vez contou uma palestra que ele deu, uma palestra que ele deu inclusive aqui em Teresina, né? Na única vez que ele teve em Teresina, ele falou do início da pesquisa dele no Brasil, né, que ele chegou nos arquivos lá em São Paulo, né, e perguntou para os funcionários do arquivo, dos arquivos, não lembro qual arquivo era, mas ele perguntou sobre documentos sobre indígenas, né, e disseram para ele, não tem nada, você não vai encontrar nada. E ele disse que ele abria as caixas e os papéis se esparramavam, e os índios brotavam daquilo ali. Então, gente, e aí eu falo, inclusive para alunos de graduação e que estejam pensando em tema, né? Não tenham medo, porque é só mato, viu? Tem tudo para ser. Enfim, tem quase tudo por fazer para a história da independência de muitos lugares, né? Eu pesquisei sobre isso no doutorado e ainda não esgotou, né? E até hoje estou achando documento, sabe? É, de eu achar no início que talvez tivesse pouca coisa e simplesmente não parava de aparecer. E a cada vez que eu escacaveio, né, e descubro fonte nova, né, e arquivos novos e tem fontes que eu não conhecia, e aí a gente se tocar de uma coisa, né, de que é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é uma metáfora do professor João Pacheco de Oliveira, né, sobre o castelo de cartas. A história do Brasil é um castelo de cartas. Se você tira uma carta, o castelo cai. Então, por muito tempo, tiraram os povos indígenas, né? O que quer dizer que não dá para fazer a história do Brasil sem eles. E não dá para fazer a história do Brasil, não dá para fazer a história econômica do Brasil sem os povos indígenas. E cada vez mais as pesquisas estão demonstrando isso. Não dá para fazer a história do trabalho, do trabalho compulsório, da escravidão sem os povos indígenas. A historiografia da escravidão precisa atentar para isso. E no meu caso, que pesquiso câmaras, não dá para fazer a história política do Brasil sem os povos indígenas. Até porque, e aí lembrando da professora Iara, né? Ora, quem aclamou Dom Pedro foram as câmaras. Os índios estavam nas câmaras e também aderiram, né? E também fizeram parte desse movimento de adesão a Dom Pedro. Um colega, o Francisco Cancela, professor da UNEB, ele também está pesquisando os indígenas nas câmaras de Vila de Índio na Bahia. E ele descobriu que a primeira câmara a aderir a Dom Pedro na Bahia foi uma câmara de Vila de Índios. Então não dá, gente. Lembrando de novo do professor John, numa frase que a professora Regina gosta muito de lembrar dele, né, que ele dizia que quando a historiografia atentar para isso, páginas inteiras da história do Brasil serão reescritas. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita, viu? Acho que isso ainda nem começou, isso está só no comecinho. Oxalá, né? Enfim, tenhamos muitos estudos, né? Enfim, como você disse, é só mato, mas vamos desbravar esses matos aí, né? Olha só, a gente tem aqui já algumas pessoas que se inscreveram.
A Aline tinha levantado a mão aí no meio da sua fala, logo no comecinho, eu a deixei inscrita aqui para a gente ver com ela. Ah, tem uma pergunta breve aqui da Tiara Bernardo, eu não sei se seria só isso mesmo, mas ela quer saber se, quando você se refere ao último governador, se você está se referindo ao Francisco Alberto Rubim. É isso. Cláudia, ela complementou a Oi. pergunta, eu te mandei Ah, pelo WhatsApp aí. Aí, se você tá. quiser já fazer completo, e a Ok, Valentina também. tá bom. Então temos outras duas perguntas, né? Ou seja, essa da Tiara é complementação, que ela te parabeniza, né, pela exposição, pelo trabalho de divulgação histórica da temática. E ela diz: quando se refere ao último governador, né, enfim, você já confirmou, né, que é o Francisco Alberto Rubim, poderíamos dizer então que ele obteve apoio dos indígenas no contexto de 1821? Pesquiso sobre o Rubim no doutorado e sua informação foi bem enriquecedora para a pesquisa. Obrigada. E Valentina te pergunta como é o diálogo entre os historiadores que trabalham a temática indígena em distintas regiões do Brasil. Pensa que um diálogo entre essa produção a um nível geral pode trazer benefícios para que o tema se imponha, né, como necessária a compreensão do século XIX e passe logo, né, enfim, para o nível didático, né, enfim, para as escolas. E aqui tem ela complementou a pergunta. Tem mais, não. Ela está só agradecendo, né, enfim, a sua fala e dizendo que é um prazer te escutar. Se mais alguém quiser fazer alguma outra questão, enquanto o João estiver respondendo, eu perguntaria aqui à Aline se ela quer pegar o microfone e falar. A Aline está presente? Aline? Não, acho que não. Bom, então, enquanto isso, né, enfim, se ela retornar aqui, você pode responder as questões da Tiara e de Valentina. Obrigado, gente. Muito obrigado pelas palavras, pelas perguntas. Tiara, sim, foi o Rubim, de fato. Eu não encontrei ainda nenhuma declaração muito aberta de apoio, de adesão ao Rubim, mas eu imagino que sim, no sentido de que o Rubim fazia parte de um grupo de governadores que representavam uma política, né, muito específica, de um contexto muito específico da história da coroa portuguesa, da história da política indigenista portuguesa, né, e que assim, fazia parte daquilo que a gente tem como crise do antigo regime, né, que inclusive é contemporânea à promulgação do diretório. Mas quando chega no contexto joanino, me parece que até aí, até nessas regiões de diretório, a coisa tenha regredido um pouco, né? Sempre se fala das guerras aos Botocudo, né? E depois aos Caingangue e aos grupos G no Brasil Central, né? Que o Dom João VI empreendeu. Mas também eu considero que há uma regressão no trato com os indígenas nessas regiões, porque me parece que eles já não tinham mais. Aí eu teria que passar mais tempo falando sobre isso, demoraria muito, né? Mas eu acho que eles não tinham mais o nível de prestígio que tiveram no século XVIII, por exemplo. Por outro lado, esses grupos de governadores, né, no início do século XIX, eram governadores ainda muito preocupados com o controle da população, com o aumento da produção, mas ao mesmo tempo com a civilização e o bom tratamento aos indígenas. Parece muito contraditório, né? Então, de colocá-los para trabalhar coercitivamente, mas cuidar dos bons tratos. É porque os indígenas estavam entre a cruz e a espada, né? Porque ou era isso, ou era trabalhar para um proprietário de terra que o trataria como escravo, que levaria seu filho para longe. E esses últimos governadores,
atentaram bastante para isso, né, de evitar os abusos, de cuidar das remunerações, né, de evitar que indígenas vivessem extraoficialmente na terra de fazendeiros, né? Por isso que boa parte desses dos chamados jagunços ou dos chamados cabras, né, dessas elites do sertão do Ceará, muito provavelmente eram indígenas saídos das vilas, né, e que passaram a viver ali em outra condição, né, e não mais identificados como indígenas. Mas, de toda forma, era isso que esses governadores representavam, né? Eram, de fato, representantes da coroa, e não eram do Ceará. Geralmente vinham de Portugal, o que fazia toda a diferença. Não era uma elite da terra acostumada a abusar da sua mão de obra e acostumada a ambicionar as suas terras. O compromisso desses governadores era outro. Eu encontrei uma referência, aí sim, muito aberta, ao governador anterior ao Rubim, que foi o Manuel Inácio de Sampaio, que do Ceará foi para Goiás e foi o último governador de Goiás, né? Foi o governador de Goiás à época da independência. E numa Câmara de Vila de Índios, na Câmara da Vila de Messejana, produziram uma carta, né, enorme e super emocionada com a partida do governador Sampaio. Porque o governador Sampaio era um pai para eles, porque eles estavam tristes como uma flor que murcha no pé. Eu estou citando aqui a carta, né? Porque o governador Sampaio combateu essas violências, nos civilizou com os Correios, e aí eu peço um momento para uma digressão. Esse governador Sampaio, ele criou um correio, uma instituição chamada Correio do Norte do Brasil, que ia do Rio Grande do Norte ao Maranhão, passando por Paraíba, Pernambuco, do Pernambuco ao Maranhão, né? Passando por Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí. E quem fazia o transporte das correspondências eram justamente os indígenas. E os indígenas, segundo a documentação, preferiam esse trabalho nos Correios porque se deslocavam de um lugar para o outro e eram prontamente pagos. Né? Diferente de um trabalho de aluguel na propriedade de um fazendeiro, de um dono de terra. Então, agradeceram ao Sampaio, e agradeceram por quê? Justamente por toda essa proteção, em relação às suas condições de trabalho, ao seu pagamento, e pelo combate aos abusos, e um tipo de abuso que era muito recorrente, e que estava sempre nas reclamações indígenas, era esse de levar os filhos para longe, para trabalhar em fazendas muito distantes e eventualmente não voltavam. Ou seja, a gente está falando de uma escravidão de crianças indígenas, que a professora Vânia observa ali para os Botocudo, para o mesmo período, o professor Márcio Couto observa para o norte, né, para a região amazônica por todo o século XIX. Isso também era praticado no Ceará, né, com outros nomes, mas que na prática era escravidão. E esses governadores combatiam tudo isso, né? Aí, para terminar a resposta da Tiara, tem uma referência, Tiara, que eu não consegui comprovar a factualidade disso, mas circulou um boato de que os indígenas levantaram armas para evitar a deposição do Rubim. Só que isso não aconteceu de fato. Então ficou naquela de não saber se foi um boato, se não foi, se de fato aconteceu, eles desistiram na hora. Mas o que ficou interessante de destacar é que a força indígena, primeiro, era considerável, a força bélica era uma força a ser considerável e temida pelas elites cearenses, e que o seu posicionamento político também era esperado, né? De proteção aos interesses da coroa portuguesa. Né? Valentina, obrigado pela pergunta, né? De novo, prazer te ver aqui. Esse diálogo está acontecendo, né? E vem acontecendo, inclusive, desde o John, né? O John, em 2009, ele criou o GT da AMPU, né? O grupo de trabalho da AMPU, os Índios na História. E a cada simpósio nacional a gente se encontra, a gente se reúne, mas nos últimos anos a gente fortaleceu o encontro dos pesquisadores do século XIX, né? Que pesquisa povos indígenas do século XIX. No último SNH, no último simpósio nacional, nós fizemos um simpósio que eu coordenei com a professora Mariana Dantas, né, uma das primeiras a pesquisar a temática dos povos indígenas na independência. Acho que um dos primeiros acabou de sair aqui, que foi o nosso querido André Machado, mas a professora Mariana Dantas foi uma das primeiras também. Eu e ela coordenamos esse simpósio. Vamos coordenar o simpósio com a professora Vânia, uma das pioneiras também, né, a minha querida professora Vânia, no evento, né, das independências do Brasil, que vai acontecer ainda esse ano em setembro.
E sobre independência, especificamente, ainda são muito poucos os trabalhos, sabe? Conheço os nossos, o professor Chico Cancela, a professora Maria Regina, né, para o Rio de Janeiro. O professor Fernando Espósito estudou isso também para São Paulo, mas particularmente para os grupos não aldeados, né? Por isso que o título do trabalho dela é Nem Cidadãos e nem Brasileiros, né? Mas isso não significa dizer que todos os indígenas fossem percebidos assim, né? Os que eu estudo eram cidadãos, eram identificados como e queriam ser cidadãos, e o conceito de cidadania foi disputado depois, né? E eram brasileiros também. Mas ainda somos muito poucos. Agora, para o século XIX, né, para o grande século XIX, aí a coisa está pegando mais corpo, né? Eu estou organizando um dossiê também na revista Outros Tempos, né, que vai sair esse semestre, né, com fé em Nhanderu, sobre o século XIX, né, sobre os indígenas no século XIX também. E eu acho que eu acho que isso é fundamental, só vai trazer benefício, né? Porque eu venho acompanhando as discussões aqui da revista Almanac, né? E é interessante que esse assunto é recorrente, né? O quão é fundamental as pesquisas sobre as províncias, mas que essas pesquisas dialoguem, né? E que a gente consiga entender as dinâmicas provinciais não em si, né? Não isoladas em si, mas em diálogo, né? Em conexões, para além de suas fronteiras e, eventualmente, conexões internacionais. Isso se aplica, eu acho que, para todos os outros grupos sociais que se queiram observar, e eu acho que para os indígenas não é diferente, né? Eu acho que só assim a gente vai conseguir ter uma reverberação da temática, da importância da temática para a formação do Brasil. E aí, quem sabe, chegar no livro didático. Apesar de que eu acho, é uma opinião pessoal, que produção historiográfica só não é suficiente para chegar em livro didático. Eu acho que precisa de pressão, né? Política, desde pressão política com editoras, a pressão política, enfim, no Congresso, no Senado, a pressão política também para os exames nacionais, para os vestibulares, que aí é uma coisa que eu realmente não entendo, né? Porque se para livro didático a gente está preso a toda a politicagem de editoras, que a gente sabe quão complicadas são, agora, os exames nacionais, né, os exames vestibulares, seja o Enem, seja os vestibulares de universidade, são feitos por nós. A gente precisa imediatamente inserir essas temáticas. E aí eu faço uma observação aqui, de novo, sou professor do ensino médio, acho que tem pessoas aqui que também são, ou serão em breve, né, e que vão concordar comigo que a temática indígena ela é quase inexistente no Enem, desde 2009 até aqui. E ela só aparece, assim como o livro didático, para 2 períodos específicos, ou o início da colonização, ou a Constituinte, em 87 e 88, com raríssimas exceções. Ora, se o Enem não cobra isso, para o século XIX, para o Império, para o Segundo Império, para o período da mineração, porque você sabe quando é que os índios desaparecem no livro didático? É no contexto da mineração. Ali não tem mais índio, ali desapareceram, né? Isso acabou tudo. Com raríssimas exceções e com raríssimas pontuações também, mas de maneira geral, eles desaparecem ali. Eu já peguei livro didático para citar o diretório em uma frase, e não citar o nome diretório. De dizer, né? A política indigenista do Pombal transformou o aldeamento em vila. Acabou. Né? Então, bom, se isso não está no Enem, e nem nos vestibulares das universidades, por que os livros didáticos se sentirão pressionados a mudar? Né? E aí, né, com esse novo ensino médio, esse terrível novo ensino médio, deu no novo PNLD, o novo Plano Nacional do Livro Didático. Eu também não sei se vocês estão acompanhando, gente, mas que é absolutamente terrível, que não tem mais, para quem não sabe, pasme, livros, coleções para cada disciplina. Você tem coleção por eixo. Então, você tem uma grande coleção que abarca geografia, filosofia, sociologia e história. E não segue ordem cronológica nem nada, né? E eu vi livro repetir o que estava no PNLD anterior. Se não teve atualização nenhuma no que diz respeito a essa temática da independência. Bom, se a gente para pensar, eles nem precisam atualizar, né? Porque o Enem não cobra. Os vestibulares também não cobram. Então, acho que eu acho que essa é uma das frentes de atuação.
Agora, para a gente cobrar também, aí eu concordo com o Valentina, a gente tem que produzir. E aí eu boto a responsabilidade em mim e no meu grupo, e eu acho que a gente vem produzindo e fazendo coisas interessantes, né? João, temos mais 3 perguntas, e eu encerraria aqui com essas 3. Uma é da Luísa, ela te parabeniza, né, pela apresentação. Ela diz que ela pesquisa a participação de indígenas na construção dos Estados Nacionais da Argentina e Chile, e que ela desconhecia, né, enfim, essa participação de indígenas na independência do Brasil. Ela queria saber se você conhece manuais, artigos, livros que ajudem o professor de ensino fundamental a montar a sua aula para fora da temática indígena. Para falar, da temática indígena. Além de só falar desses povos, quando o Brasil é descoberto e depois de como esses povos sumiram, né? Enfim, fato que não acontece, né? Enfim, então, ela tá, a pergunta da Luísa Rocha de Oliveira, né? Depois tem uma pergunta da Andréia Andrade aqui, que ela diz: boa tarde, João Paulo, sua pesquisa me dá insights para pensar os indígenas também no contexto da transferência da capital do Piauí, né? Ou seja, está dando ideias, né? Enfim, você já está lançando aí uma semente. E Valentina vai fazer aí a sua questão pessoalmente. Valentina? Cláudia, desculpa, essa pessoa que fala... Desculpa, Valentina, a última pessoa, não anotei o nome. Andréia Andrade. Andréia, obrigado, Cláudia. Valentina. Não, bueno, boa tarde. Eu vou falar em espanhol. Então, Joao, yo pensaba cuando te hice la pregunta también en la participación de los indígenas de las ex misiones jesuíticas en el proceso independentista, porque como soy del sur, y digamos, en los ejércitos de Artigas había digamos, indios que habían pertenecido a las misiones jesuíticas guaraníes, y entonces también pensaba en ese diálogo, digamos, se aparecía estos indígenas que son particulares, quiero decir, porque los indígenas son estudiadas, pero se aparecen en los relatos o en las historias de los manuales, cómo dialoga todo ese mundo, digamos, toda esa producción sobre los indígenas de Brasil. Y la otra pregunta, en realidad, no sé si me la tenés que responder porque quizás te lleve mucho tiempo. Vos hablaste de una cultura política, que los indígenas tenían una cultura política basada en la experiencia. Y me encantó y quería saber si esta idea de una cultura política que está basada en la experiencia y supongo que también combinada con la legislación, porque hablaste de la Carta Regia, si no entendí mal, que los enmarcaba y que les daba entonces, cómo combinaban la experiencia con esa, digamos, con ese marco jurídico que ellos adoptaban, ¿no? Perdón si no sé si fui confusa. Gracias, muchas gracias, me encantó, muy estimulante para pensar. Obrigada, Valentina. João, está com você. Gente, obrigado de novo, mais uma vez. Luísa, eu posso te mandar muita coisa. Se tu puder pegar meu e-mail, meu contato com a Cláudia. Assim, eu não conheço nada propriamente voltado para a educação, né? Material didático específico para isso. Apesar de ter coisa sendo feita agora, que eu vou participar, que deve sair esse ano ainda, né? Mas nada próprio para isso. Mas o que eu recomendo é ler o que está sendo feito, né? A nível da historiografia, né? Pela academia, e eu posso te mandar muita coisa. Livro, artigo, enfim. Tanto sobre os povos indígenas na independência, como ao longo do século XIX, e você tocou num ponto que eu já tinha feito a menção, né, mas que eu acho importantíssimo. Quem lembra muito disso é a professora Regina, Maria Regina Celestino de Almeida. Do século XIX ter sido o século de desaparecimento. Mas não do desaparecimento efetivo, né, mas da construção
desse argumento, dessa narrativa do desaparecimento. E é muito interessante, e aí a Valentina, ela foi ótima para mim, porque aquela palestra que você me sugeriu, né, Valentina, agora eu me esqueci o nome do professor, que falou de uma situação muito semelhante para a Argentina, né, de uma grande região onde o discurso de não há mais índios aqui foi construído. E a gente observa a mesma coisa para o México, para regiões do México. A gente observa essas coisas para um país inteiro, que é o Uruguai, que até um dia desse se dizia que não tinha índios. Era o único país sem índios da América do Sul. Mas que não é mais, né? Que há um movimento charrúa, muito interessante. Inclusive, há um documentário, né? El País Sem Índios, que eu recomendo a todo mundo assistir, mas que nos lembra de outra coisa, né? Acaba que é um tapa na cara da historiografia quando você vê movimentos de emergência étnica em lugares onde se dizia que os índios haviam desaparecido há décadas e séculos. Ora, esse desaparecimento foi fabricado. Claro que as coisas mudaram, as culturas, as identidades, enfim, as dinâmicas sociais e etc. Mas o desaparecimento, a extinção, ela foi mais fabricada do que qualquer outra coisa. E o Piauí é um exemplo muito significativo disso. O Piauí e o Rio Grande do Norte, até também um dia desse, eram os únicos estados do Brasil que se dizia que não tinha mais povos indígenas. E hoje, nos dois estados, há um processo de emergência étnica muito interessante, né, com muitas comunidades se mobilizando. Inclusive na cidade onde eu trabalho, Uruçuí, né, que a gente acompanha dois movimentos lá, né, dos Caboclo Gamelo da Baixa Funda e dos Gueguê do Sangue, do povoado Sangue. É o século XIX que vai nos iluminar para entender como é que essas coisas aconteceram. Então, você forjar, você criar essa mentira, né, essa grande mentira, esse grande embuste que é o desaparecimento dos indígenas, isso é entender a formação do Estado também. O Estado se formou nisso, nessa transformação de indígenas, de grupos étnicos, que foram silenciados na Constituição de 24, não à toa, e em camponeses, em mão de obra barata, que deveriam sofrer todo tipo de coerção no uso de sua mão de obra sem direito à terra. Isso aí hoje para a gente é muito evidente. Mas como é que chega nesse pessoal, professor? Bom, aí a gente tem que criar estratégias para isso, né? Aí é uma responsabilidade nossa, de como chegar em indígenas que não eram identificados como indígenas, mas é o século XIX que vai dar isso para a gente, né? E eu acho que, a depender do lugar, desde o início da formação nacional, do Estado Nacional, isso pode ser perceptível, né? André, é uma questão. essa presença dos indígenas nesse processo de transferência da capital para Teresina, de Oeiras para Teresina, porque, veja, a capital é transferida de Oeiras, que é uma cidade colonial muito antiga, fazia parte da rota do gado, né? Do gado que vinha da Bahia e até o Maranhão, e que não tinha mais lugar, não tinha mais a mesma importância econômica em meados do século XIX. Mais interessante seria deslocar a capital para as margens do rio Parnaíba, né, que era uma grande estrada. Mas, assim, como quase toda a história de quase toda a cidade do Brasil, você vai falar daquelas famílias que fundaram a cidade, né? Bom, a cidade tal foi criada pela família tal. Aí eu fico me perguntando, sim, quer dizer que o fundador aqui foi o avô de todo mundo, de todos os milhares de habitantes que moram aqui, né? Evidentemente que não. Então, se silencia, se invisibiliza, né, toda essa população subalterna, pobre, que estará na cidade. Então, quem eram esses pobres que estavam em Teresina? E Teresina, curiosamente, para quem não sabe, foi criada, a primeira cidade planejada do Império, ela foi criada muito próximo da antiga Vila do Poti, que era um aldeamento indígena, no século XVI. Eu não sei quando foi que virou uma vila propriamente dita, né, mas não como na condição de vila de índio. Além disso, Oeiras era uma cidade que, desde o século XVIII, entrando no século XIX, era repleta de indígenas.
de indígenas que vinham dos aldeamentos de São Gonçalo, de Nossa Senhora das Mercês, ou os pimenteiros que eram caçados e levados à força para serem civilizados, na condição de empregados e de escravos, né, das elites provinciais, né, da capitania e das elites provinciais do Piauí. Será que esse pessoal também não foi junto? Ou será que essa transferência da capital queria se afastar desse tipo de população e desse tipo de influência? Influência essa, e quando eu digo que Oeiras era repleto de indígenas, eram indígenas que estavam lá em Oeiras e iam para a Câmara de Oeiras reclamar o tempo todo. Coisa que também não é pesquisada, né? Nunca foi muito pesquisada até então. Aliás, não foi pesquisado de jeito nenhum, eu ouso dizer, né? Aqui no Piauí. E, acrescentando mais ideia aí nesse caldo, é nesse contexto de meados do 19, quando se cria Teresina, que também se cria o discurso no Piauí que os indígenas se acabaram. Aliás, se cria não, se consolida, porque isso é criado no Piauí desde a década de 1830. Mas em meados do 19 isso é consolidado, né? Aquele Pereira de Alencastre, né, que foi governador, aliás, foi presidente da província, né, e escreveu sobre a história do Piauí. Eu não lembro o título do trabalho dele, mas está naquela revista do IHGB, ele fala, né, que os últimos indígenas do Piauí estavam em processo de extinção, né? Os Aroazes, Jaicós, Gueguês, Acroá, Pimenteira, ele cita assim, os grupos mais representativos e diz que eles já estavam perto de se acabar. Teresina representava progresso também, né? Progresso, transformação econômica. Então, acabar com os índios no marco da criação de uma cidade, de uma nova capital, isso não é, eu não considero que seja uma coincidência, né? Mas aonde essas pessoas foram parar também é uma outra questão. E, evidentemente, que elas não viraram pó, né? Elas não desapareceram, né? A gente precisa persegui-las. Mas é super instigante, viu? Eu só estou dando ideia, viu, André? Eu não sei nem se estou ajudando, não. Coisas que estão vindo na minha cabeça. Valentina, eu queria que tu só repetisse a tua primeira pergunta, desculpa, que eu acho que eu não consegui pegar. Peguei só a segunda. No, solo decirte que mi primera pregunta que leyó Claudia tenía que ver con si existe, digamos, yo pensé en la participación de los indígenas de las ex-misiones en los procesos de independencia del sur de América. Entonces, están en la historiografía, digamos, hispana, de Argentina, uruguaya, están presentes, no de una manera muy protagónica, pero cada vez más. Sobre todo hay un indio emblemático que es Andresito, que es un indio de las misiones que acompaña a Artigas. Y ese indio es estudiado en la escuela como, digamos, es una excusa para hablar podría ser una excusa para hablar con los estudiantes del mundo indígena, a partir de ¿no? Entonces me preguntaba cómo son integrados esos indios que participan de la independencia uruguaya, pero también de las guerras en las que Brasil está, digamos, metido en el sur de América, de la discusión indígena, del mundo indígena en el Brasil del siglo XIX. No sé si se entiende, ¿sí? O sea, ¿se recuerda ese sur? ¿Se recuerdan esos indios que sí participaron en las guerras de independencia cuando se habla del mundo indígena del siglo XIX brasilero? Então, assim, eu acho que a gente pode pensar em dimensões, né? Eu não vejo as elites daqui, a época da independência, fazendo referência a isso. Isso é ignorado, eu acho. Claro que a historiografia hoje lembra, né? Aí eu faço referência ao trabalho da professora Karina Mello, né? Professora da UPE, que estudou o Andresito e tudo mais. Mas a época, inclusive, eu li esses dias um artigo da Yoko Miki, né? Yoko Miko, desculpa, eu devo estar errando a pronúncia do nome dela, muito provavelmente, né? Mas ela falava que as discussões que foram feitas, isso, André, exatamente, esse texto mesmo. As discussões que foram feitas na Constituinte, em 21, falavam de indígenas o tempo todo. Só que falavam dos indígenas autônomos, independentes, chamados de selvagens, de gentios e tudo mais. Ninguém falou nada dos aldeados. Que a gente chamaria de aldeados, né? Mas acho que é um termo até limitado, né? Mas, enfim, vamos chamar de integrados, né? Ninguém falou nada dos indígenas integrados.
Por isso que teve muita gente que por muito tempo achou que os indígenas não eram cidadãos, né? Porque não se falou sobre eles e a Constituição não fez referência a índios e tudo mais. Só que, assim, uma coisa que vem na minha cabeça, e tentando refletir sobre o silêncio dos indígenas na Constituição, é que isso não foi à toa, sabe? Eles não passaram despercebidos. Primeiro porque, a nível provincial, aquela população era importantíssima, e foi acionado o tempo todo, né? E era discutido sobre eles. Quando a gente fala assim que não teve discussão na Constituinte sobre os indígenas, eles não estavam na Constituição, mas o Conselho Geral da Província do Ceará falou dos indígenas o tempo todo, e chamando os caras de cidadãos, de compatriota, sabe? Isso, não evidentemente, que não é exclusivo do Ceará. A pesquisa do André, eu acho muito interessante, assim, porque, bom, é uma pesquisa sobre independência no Pará, mas ele não teve como não falar dos indígenas. Os indígenas estão o tempo todo na tese dele, porque faziam parte, né, de uma significativa porcentagem da população paraense. Isso precisa ser investigado caso a caso. É claro que o percentual de indígenas de uma província para outra vai mudar, e talvez o quanto a importância dessa população é acionada, mas eu acho que até o silêncio sobre ela pode falar muita coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, bom, por que uma Constituição faria menção à etnicidade de um grupo específico? Ora, porque essa etnicidade daria prerrogativas específicas para esse grupo. Direitos específicos, direitos diferenciados. Bom, se você silencia sobre a etnicidade dos indígenas na Constituição, o que você está dizendo é que, pelo menos a longo prazo, esses direitos especiais não existirão. Na verdade, foi mais a curto prazo do que se esperava, né? Então, se transformar no indígena cidadão era perder todas as prerrogativas do tempo do antigo regime, né? E, gradativamente, a proteção às suas terras. Não se perdia terras imediatamente, mas as condições de protegê-las se fragilizou. Então, silenciar sobre os indígenas a nível de informação do Estado Nacional, a nível da discussão, da construção desse Estado Nacional, eu acho que tinha esse objetivo. Era preciso, a longo prazo, acabar com eles. Não necessariamente fisicamente, mas acabar com eles enquanto uma categoria social, étnica e de direitos específica. Por exemplo, aí eu vou lançar a mão do Piauí novamente, porque o Piauí, para mim, assim, em termos de temática indígena, é quase zero os estudos, né? E a gente aqui está tentando levantar muita coisa nesse sentido. Mas eu encontrei um documento no arquivo do Piauí, no arquivo público do Estado do Piauí, na época do doutorado, né? Não era a minha pesquisa, então eu acabei não me aprofundando, mas eu encontrei um documento fazendo referência ao recrutamento de uma tropa de São Gonçalo do Amarante. O documento falava basicamente isso, só. Eu fotografei porque aquele nome me era familiar, né? Mas eu não tive sagacidade na hora de entender. Depois o tempo passou, eu me toquei. São Gonçalo, como eu já falei aqui, São Gonçalo do Amarante era um dos aldeamentos. Ora, minha gente, então o recrutamento daquelas pessoas era recrutamento de índio. Eram índios que estavam sendo recrutados, mas eles não foram identificados como índios naquele momento. Por quê? Aí, assim, é uma pergunta, né, que pode levantar muitos questionamentos, mas a invisibilidade está no horizonte das respostas possíveis, né? Eu encontrei recentemente documentos da Câmara de Viçosa, que era Vila de Índios, sobre um caso de indígenas que expulsaram um padre na base da porrada, na época da Constituição Portuguesa, em 22 ainda, mas antes do 7 de setembro, né? Aliás, o rompimento já estava feito de fato, né? Só que não tínhamos chegado em setembro ainda. E os índios expulsaram esse padre porque diziam que o padre era pró-Constituição Portuguesa e pró-governo da província, e pediam ao Dom Pedro que abolisse o governo da província. Os índios pediram isso por meio da Câmara Municipal de Viçosa. Nesses documentos, que são vários, né, a maioria deles está no arquivo da Câmara dos Deputados, e muitos deles os indígenas não se identificam como índios, mas se identificam como súditos, como fiéis à causa brasílica,
Quem sabe, e aí é algo que eu penso agora, mas eu preciso, né, me aprofundar nesse material, que o que os indígenas estavam querendo dizer ali era, ora, a gente não é uma categoria diferente e limitada cognitivamente para ser tutelado. Nós somos cidadãos capazes e fiéis, inclusive fiéis a você, Dom Pedro I, né? E que merecemos ser tratados dessa forma. Bom, mas isso é um movimento a partir dos indígenas, né? Quando vem do outro lado, tem outros objetivos. Então, se desfazer dessa etnicidade tem um objetivo muito ambicioso. E aí, para encerrar essa resposta, em 1835, a Câmara de Jaicós, que era o antigo aldeamento de Nossa Senhora das Mercês, virado vila, né, com cargos ocupados por uma elite proprietária, pretensamente branca, pediu as terras pediu para o governo da província, né, as terras dos extintos índios de Jaicós. Isso em 35. Então, 35. Então, isso foi criado no Piauí, esse argumento foi criado muito rápido, né, muito precocemente, né? E Valentina, e aí para encerrar, né, a tua última pergunta, né, essa cultura política que vem da experiência, ela dialoga o tempo todo com a legislação. No caso do Ceará, né, pelo menos, né, eu acho que isso se aplica a outros lugares, mas os indígenas conheciam a Constituição que se fazia em Portugal, conheciam as leis, as outras leis, os mecanismos, os símbolos, os argumentos, os termos do antigo regime, os termos liberais, né, e eles iam de mercês a despotismo, né, no mesmo documento, mas no caso do Ceará, o grande amparo, o grande referencial era o diretório. Naquilo que o diretório era de mais significativo para eles, que era a liberdade. Era a principal bandeira, porque eles lembravam de quando eram escravos. Inclusive, tem um documento de 32 que os indígenas, um grupo de indígenas que foi deslocado à força, pediu, escrevendo para o Dom Pedro II, né, na época ainda uma criança, mas eles diziam, nós não poderíamos ter sido removidos à força porque nós somos cidadãos sem a menor sombra de dúvida, porque de acordo com o artigo 6º da Constituição, e eles citam os artigos da Constituição nesse pedido, e no caso do artigo 6º eles dizem, né, nós somos cidadãos de acordo com o artigo 6º porque nós somos nascidos no Brasil e somos ingênuos. E eu entendo que essa categoria de se identificar como ingênuos é fazendo referência aos pais, aos antepassados que eram escravos. É isso que entendi, né? Então, essa relação era total, esse conhecimento era total. O que eu concluo, assim, né, em linhas gerais, assim, desde a minha desde antes, né, mas na minha tese principalmente e até então, é que essa história de indígenas alheios, incapazes, limitados cognitivamente, isso não faz o menor sentido. A construção dessa percepção ela é datada, ela foi construída ao longo do século XIX. Isso deu na tutela, né? Não só naquela tutela lá do período colonial, mas na tutela praticada pelo Estado republicano, com o SPI, que passa pela ditadura, que só acaba legalmente com a Constituição, mas eventualmente a gente ainda age tutelarmente quando lida com os povos indígenas, né? Sem imaginar, sem sequer cogitar que eles têm seus próprios projetos, percepções, que a gente não precisa ser a voz dos indígenas, a gente tem que, no máximo, contribuir com espaços para que essas vozes circulem, a gente precisa ouvi-los, e que a gente não pode aplicar isso no nosso olhar historiográfico, né? Então, a gente tem que olhar para trás e procurar justamente sobre essas perspectivas, esses olhares, esses projetos e essas atuações. Obrigado. Bom, São Paulo, nós que agradecemos, né? Enfim, essa tarde super instigante que nós tivemos aqui, para afinal de contas, né? Trazer à luz aí esse tema, essa temática, instigar trabalhos, né? Enfim, olha que a Andréia já teve ideias aí para pesquisa e outros tantos, né? Enfim, que estamos conversando aqui.
Essa foi mais uma edição, né, do nosso Almanac no Bicentenário. Todos os meses estamos fazendo um encontro, como eu disse no início, com temáticas, né, das mais variadas. E, enfim, eu só tenho mesmo que agradecer a você, agradecer a presença de todos vocês, todas e todos, né? E, enfim, desejar aí agora, né, já uma boa noite, aí, uma boa semana para todas e todos. Tá? Muito obrigada. Obrigado, João. Obrigada, Cláudia. obrigada, João. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Tchau, Viu? Um tchau. beijão.